Hoje também nós temos a missa de São Brás, é por isso que nós estamos um pouco desfalcados aqui, o pessoal foi abençoar a garganta. E nós vamos aqui dar continuidade, na verdade, dar início a uma nova série de encontros de oração. Para quem ainda não está habituado aos nossos encontros de oração, nós realizamos séries, ou seja, encontros que um tem continuidade com o outro, né? Você pode, por exemplo, vir nesse encontro, você não vir no próximo, não tem problema, você não vai perder nada. Primeiro porque essas gravações, essas nossas pregações todas estão sendo gravadas para o YouTube, você pode nos seguir lá e se inscrever no nosso canal, @Coração do Amado lá no YouTube, também no nosso Instagram. Mas cada encontro é um encontro, então se você não pegou a série inteira, não tem problema nenhum. Claro que se você conseguir vir todos, você vai estar fazendo leituras de livros espirituais. Então nós iremos começar esse livro aqui, Caminhos Laicais de Perfeição, do Padre José Maria Iraburu. Nós tivemos no ano passado, no início desses nossos encontros de oração, e muito antes, na verdade, um desejo de nos aprofundarmos mais na espiritualidade carismática católica. Porque o que acontecia? Muitas pessoas chegavam até os grupos de oração convencionais com espiritualidade carismática, ao qual a maioria de nós aqui teve um contato, faz uma experiência de conversão, faz uma experiência de mudança de vida verdadeira e genuína, começa a ter um conhecimento mais profundo, porque todo batismo no Espírito Santo inevitavelmente vai nos levar a querer conhecer mais profundamente a doutrina, a vida dos santos, buscar os sacramentos, a Eucaristia e assim por diante. E essa pessoa sedenta de Deus começa a buscar a doutrina, começa a buscar tudo mais, começa a aprender a rezar também de uma maneira diferente, ou seja, uma maneira que não precisa mais tanto dos sentimentos, porque no começo é assim, nós precisamos dos sentimentos, não é verdade? Você reza, você chutou o cantinho da mesa da sua casa, você fala glória a Deus, você fala aleluia, não é verdade? No começo da conversão não é assim, você sai de um retiro espiritual, você vai lá na Canção Nova, você faz uma experiência espiritual com Deus, tudo é glória a Deus e aleluia, mas dali 2, 3 semanas, o sentimento vai embora, você reza e não chora mais, você já não tem mais vontade de rezar, você já não quer mais rezar o terço e assim por diante. Isso é normal, só que um adulto ele não é regido pelos seus sentimentos, mas sim pelos seus deveres. Mesmo sem eu sentir, eu preciso rezar. Mesmo sem eu sentir vontade, eu preciso estudar. E é assim que a nossa espiritualidade muitas vezes vai ficando pautada no sentimentalismo, como se eu não sentisse, não aconteceu. Quem aqui já sentiu isso? Não é verdade? Então, muitos grupos, e aqui eu não estou criticando particularmente ninguém, nós fizemos um exame de consciência para nós e sentimos que Deus pedia algo para a comunidade Coração do Amado. Beleza? Não estamos aqui cuspindo no prato que comemos com relação aos outros formatos de grupo de oração. Mas nós sentimos uma necessidade de se aprofundar um pouco mais na fé católica, sem deixar de ser carismático. Por quê? Porque daí tinha 2 caminhos. Umas pessoas ainda continuavam no sentimentalismo, tinha que ter um som cada vez maior, guitarra, telão e atmosfera de oração para você sentir as coisas. Continuavam no sentimentalismo. E do outro lado as pessoas falavam, sentimento é ruim, você não pode sentir nada, não tem que ter música, se você precisa disso tudo aí é porque você é imaturo na fé ainda, então nós só temos que ficar aqui em silêncio e não vamos poder fazer nada. Não, nós queríamos os dois. Nós queríamos uma espiritualidade carismática, onde nós pudéssemos rezar ao Espírito Santo, pedir os carismas, mas ao mesmo tempo nós tivéssemos uma profundidade na nossa vida espiritual. E aí veio a nossa moção, nós queríamos não somente rezar de domingo em domingo, mas domingo a domingo. Porque é isso que acontece muitas vezes, a pessoa vem no grupo de oração, ela só reza no dia do grupo de oração. Depois ela não consegue rezar sozinha em casa, e ela reza na outra semana no grupo de oração. E depois só na outra semana. Então ela fica rezando só uma vez por semana, quando tem alguém aqui pregando, lendo a Bíblia para ela e fazendo um momento para ela. E em casa ela não consegue reproduzir isso. Deu para entender? Só que se você comer só uma vez na semana, você vai conseguir ficar vivo? Se você rezar só uma vez na semana, sua alma também não vai conseguir ficar viva. Então nós queremos dar conteúdo sólido de oração para vocês, através, não da minha boca, não daquilo que nós achamos, mas através dos autores espirituais, os livros espirituais. Eu sei que é um desafio porque o brasileiro não tem o costume de ler, não é verdade? No ano de 2024 saiu uma pesquisa dizendo que pela primeira vez na história, no Brasil, tem menos leitores do que leitores, ou seja,
mais pessoas não leram nenhum livro durante o ano do que pessoas que leram um livro durante o ano. Se você entra na Amazon e procura, os livros mais vendidos no Brasil são livros de pintar para adulto. Entendeu? As pessoas estão com ansiedade, elas vão lá e começam a comprar livro para pintar. Então você vai lá, os 10 primeiros livros mais vendidos no Brasil, ou é livro de pintar, ou é livro de enriquecer. Entendeu? É mais ou menos isso. Aí já mostra a mentalidade do povo brasileiro. Então aqui nós queremos trazer essa proposta para vocês. Nós queremos ler por vocês e com vocês. Ah, mas eu não consigo comprar os livros. Não tem problema. Se você assistir aqui as nossas pregações, você já vai ter livro lido de tabela. Tá bom? Deu para entender a proposta, pessoal? Amém ou não? Então vamos. Qual que é a proposta desse livro aqui? Qual que é o objetivo dessa nossa série? Presta bem atenção. Caminhos laicais de perfeição. Existe um livro de Santa Teresa d'Ávila chamado Caminho de Perfeição. Santa Teresa d'Ávila era uma monja carmelita que viveu na Espanha no século XVI. E ela ensinou, através do livro Caminho de Perfeição, as suas monjinhas. Ela tinha 13 monjinhas dentro do convento com ela. As monjinhas falaram: Madre, ensina a gente a rezar. Porque imagina, Santa Teresa estava lá na cela dela, no quarto dela, né, rezando. As monjas iam lá e falavam: mas a madre não está vindo, não está comendo, não está almoçando, o que está acontecendo? Iam lá abrir a porta assim e Santa Teresa estava levitando. Entendeu? Ela tinha êxtases místicos e espirituais. Acontecia milagres extraordinários com Santa Teresa d'Ávila. As freirinhas olhou para ela e falou: Madre, ensina a gente a rezar. Mas com qual finalidade? Com a finalidade delas querer levitar também. Com a finalidade delas quererem sentir e viver as coisas extraordinárias que Santa Teresa também vivia. E aí Santa Teresa escreve um livrinho chamado Caminho de Perfeição para ensinar aquelas 13 monjinhas a rezar como ela. Deu para entender? E ela não pensou que aquele livro sairia dali, que ele só ficaria ali dentro. Mas o livro foi tão bom que fizeram cópias, o diretor espiritual dela mandou criar cópias e foi se distribuindo e chegou até nós hoje. Esse padre, José Maria Iraburu, também é um padre espanhol, e ele pega e faz uma analogia a isso. Do mesmo jeito que Santa Teresa ensinou as suas monjinhas a viverem o caminho da perfeição, ou seja, o caminho da santidade, o padre se coloca aqui como essa missão de também colocar nós leigos, que não vivemos num convento, que vivemos no meio do mundo, temos a nossa família, o nosso trabalho. Ele quer também nos ensinar como a gente pode viver essa mesma perfeição, só que nas nossas circunstâncias de vida. Deu para entender a ideia do livro? Então, qual que é a proposta da nossa aqui série? Ajudar o leigo comum a criar um verdadeiro projeto de santidade aliado ao cumprimento dos próprios deveres de Estado. Ou seja, como eu consigo viver a santidade, mas também viver a minha vida matrimonial, a educação dos meus filhos e o meu trabalho da melhor maneira possível. Porque muitas vezes fica na nossa cabeça o quê? Você está trabalhando aqui agora? Sim ou não? Você está cuidando do seu filho aqui agora? Você está sendo um bom marido e uma boa esposa para o seu cônjuge aqui agora? Não. Parece que, para eu conseguir ser santo, é só no espaço que eu não estou fazendo as coisas. Você tem essa sensação? Lá na minha casa, quando eu estou lavando a louça, eu não estou vivendo a santidade ali. Eu preciso vir no Santíssimo para viver a santidade. Parece que lá, quando eu estou cuidando do meu filho, quando eu estou educando ele, ajudando ele a fazer a lição de casa, parece que ali eu não estou vivendo a santidade. É só quando eu estou rezando o terço, 4 horas da manhã com o Frei Gils, que eu estou vivendo a santidade. A gente não consegue ter essa unidade de vida e entender que cuidar de um filho, ajudar um filho a fazer a lição de casa, vale mais que um terço para quem é pai. Se você reza o terço com o Frei Gils, mas não ensina o seu filho na lição de casa dele, você está errado. Essa é a sua oração. Esse é o seu rosário. Ajudar o seu filho na lição de casa. Deu para entender? Mas a gente não vê assim. É assim que Deus quer ser amado por nós. Ah, então beleza, Roger, eu vou ajudar o meu filho, eu não vou vir no Santíssimo nem rezar o terço. Não, né? Não seja ignorante. Você tem que fazer os dois. Tá entendendo? Eu só quero mostrar para você que nós precisamos entender e aprender que a nossa vida cotidiana, ela não é uma coisa e a nossa vida de igreja é outra. Entendeu? Vocês não são pastoral da sobriedade só lá na sala, vocês são 24 horas por dia. Entendeu? E a gente não consegue viver isso. Então,
eu vou introduzir o livro aqui para vocês com algumas frases do próprio livro, para vocês entenderem que eu quis trazer na íntegra mesmo. Então presta atenção aqui rapidinho, já já nós vamos pegar as Sagradas Escrituras. Olha o que o padre José Maria Iraburu vai dizer. Vivemos tempos difíceis, num mundo despedaçado pelo erro, pelo materialismo, pelo relativismo e pelo hedonismo. Quem aqui acha que nós estamos vivendo tempos difíceis? Todo mundo, né? Num mundo despedaçado pelo erro, pelo materialismo. Sabe o que é materialismo? Acreditar que a vida só existe na matéria, que não existe vida espiritual. Tudo é aqui, acabou aqui, acabou. Então, mesmo nós que estamos na igreja todas as semanas, todos os domingos, mesmo nós que comungamos, mesmo nós que buscamos a vida espiritual, nós somos materialistas sem saber. Isso se chama ateísmo prático. Nós vivemos como se Deus não existisse, mas viemos aqui na igreja. Só que no fundo, a gente não acredita que o céu e o inferno são de verdade. Entendeu? Isso é um ateísmo prático, é um materialismo. Relativismo, o que é o relativismo? A verdade é relativa, cada um tem sua verdade. Entendeu? O que é bom para você não é bom para mim. Entendeu? Antigamente a igreja falava isso, mas agora os tempos mudaram. Isso é o relativismo. E pelo hedonismo. O que é o hedonismo? É uma filosofia que acredita que ser feliz é igual a ter prazer e não ter dor. Se eu não estou tendo dor, eu sou feliz. Se eu estou tendo prazer, eu sou feliz também. E nós buscamos o tempo inteiro a felicidade, confundindo ela com ter prazer. Mas quantas vezes aqui, por exemplo, você não estava tendo prazer, mas estava sendo feliz? Hoje pela manhã eu fui para a academia na força do ódio. Entendeu? Eu não tive nem um segundo de prazer no treino hoje. Só que eu saí de lá feliz. Porque eu fui. Estava agradável? Não. Entendeu? Se eu tivesse ficado em casa, teria sido mais agradável, sim ou não? Só que eu teria ficado feliz no final? Então, quando nós somos adultos, nós percebemos que prazer e felicidade não são sinônimos. Eu consigo estar feliz, sem ter prazer ao mesmo tempo. É ou não é verdade? Um pai que acorda de madrugada para acudir o filho está feliz? Sim, ele está fazendo o cumprimento que ele tem que fazer. Só que ele está alegre? Ele está tendo prazer? Está liberando dopamina no cérebro dele ou está liberando cortisol? Deu para entender o que eu quero dizer? Felicidade é você fazer o que você tem que fazer e vem aquela sensação de dever cumprido. Prazer é quando está liberando carga de dopamina no seu cérebro. Deu para entender a diferença de prazer e felicidade? Então o padre está dizendo isso. E nós padecemos também em nossos dias numa igreja dividida naquilo que é o essencial, que é a sua doutrina santa e os seus fundamentos apostólicos. Ou seja, nós dentro da igreja católica estamos divididos. Cada um aqui nesse banco parece que tem um próprio Papa. Cada um acredita numa própria Bíblia. Cada um acredita nos próprios mandamentos. Eu não gosto desse mandamento aqui, para mim isso aqui não é pecado. Entendeu? Eu não gosto desse sacramento aqui, para mim eu não vou usar esse sacramento. Então, mesmo dentro da igreja, ela está dividida, não existe uma unidade. Nós somos a igreja una, santa, católica e apostólica. Nós estamos perdendo a unidade, é isso que o padre está dizendo, não sou eu. E ele fala, nossa Roger, mas como assim? Ele fala, basta abrirmos os olhos para a realidade que nos está em volta. Desde as notícias que nós vemos de todos os lados, até a própria experiência pessoal numa diocese ou numa paróquia. Quem aqui já fez a experiência de, às vezes, estar na casa de um parente ou coisa do tipo e precisar ir numa paróquia lá do outro lado da cidade? Você já teve essa experiência? Não parece que lá a missa é outra coisa? Lá o padre faz do outro jeito, as crianças entram do outro jeito, os coroinhas é do outro jeito, a comunhão é do outro jeito. Você está na mesma cidade e parece que são duas igrejas diferentes. Porque quando você é ministro, quando você é coordenador, olha, o padre que decide o que é. Não é assim o padre que decide o que é a igreja que decide o que é. Não deveria ser cada padre faz a liturgia do seu jeito, e ensina do seu jeito, e é do seu... Não. Existe uma liturgia, existe um missal. O missal da Santa Luzia é igual ao missal da Menina Jesus, que é igual ao missal da Santa Ana, que é igual ao missal da São Benedito, que é igual, o missal é o mesmo, que é igual ao missal do Papa Leão XIV. São as mesmas palavras, são as mesmas coisas. E é isso que nos faz uma igreja una.
Antigamente, quando a missa era em latim, por exemplo, hoje, se nós vamos lá nos Estados Unidos e vamos numa missa, você consegue entender o que está acontecendo? Você consegue ouvir a homilia do padre? Sim ou não? Não. Quando a missa era em latim aqui, a missa era em latim lá, a missa era em latim lá, nós, mesmo que por fora da igreja, nós nos sentíssemos estrangeiros num lugar, quando você entrava dentro da igreja católica, você se sentia em casa, porque ali, quando rezava o Pai Nosso em latim, todo mundo sabia rezar o Pai Nosso. Quando rezava a Ave Maria em latim, todo mundo estava falando a mesma língua. Se nós estamos nos Estados Unidos e reza a Ave Maria em inglês, eu não sei rezar. Se alguém puxar a Ave Maria em latim, eu sei rezar. Olha só que bonito. Isso é ser católico. É você se sentir em casa em qualquer igreja que você visitar do mundo. Mas nós perdemos essa unidade, meus irmãos. E o Papa São João Paulo II também fala isso, né? Hoje, para um trabalho eficaz no campo da pregação, e veja, por que nós trazemos isso aqui? Você acha que isso daqui dá resultado? Você acha que isso daqui enche a igreja? Nós não estamos aqui para encher a igreja. Claro que a gente queria que a igreja estivesse cheia. Mas a gente vai continuar fazendo isso, porque isso aqui converte as pessoas de verdade. Nós temos experiência disso. Nós temos testemunho disso. Entendeu? Olha o que o Papa João Paulo II diz. Hoje, para um trabalho eficaz no campo da pregação, é necessário, antes de tudo, conhecer bem a realidade espiritual e psicológica dos cristãos que vivem na sociedade moderna. Eu tenho que entender a sua mente. Nós temos que entender a realidade dos nossos cristãos, que está todo mundo viciado em celular, está todo mundo cheio de TikTok na cabeça, está todo mundo cheio de dancinha na cabeça, está todo mundo o tempo inteiro hiperestimulado. Não é verdade? Para ter uma evangelização eficaz no campo da pregação, nós temos que entender a realidade do povo. É preciso admitir com realismo e com profunda e sofrida sensibilidade que os cristãos hoje, em grande parte, estão perdidos, confusos, perplexos e até desiludidos. Não sei o que estou falando isso, é o Papa João Paulo II. Tá certo? Calma que eu só estou dando o diagnóstico ainda, daqui a pouco eu venho com remédio, tá? Não estou querendo que vocês desistem, não. Mas você também se sente assim às vezes? Perdido? Quem aqui se sente perdido? Quem aqui se sente às vezes desiludido, perplexo? Não é verdade? Confuso? E continua o Papa. Disseminaram-se às mãos cheias ideias contrárias à verdade revelada. O que quer dizer isso? As mãos cheias é assim, ó, o monte. Dá para contar mais de uma mão. A verdade revelada, desde sempre ensinada. Espalharam-se heresias no campo dogmático e moral, criando dúvida, confusão, rebelião. Manipulou-se até a liturgia. Imersos no relativismo intelectual e moral, e portanto no permissivismo, os cristãos são tentados pelo ateísmo, pelo agnosticismo, pelo iluminismo vagamente moralista. O que quer dizer isso? O Papa está dizendo, quando a gente lida com uma situação dessa, as pessoas começam a ser tentadas por não acreditar mais em Deus. Você não concorda? Ou criar um Deus à própria imagem e semelhança, que são os gnósticos. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu até acredito em Deus, mas eu não vou na igreja. Já ouviu alguém falar isso? Eu acredito em alguma coisa, mas eu não vou na igreja. Isso daí se chama agnóstico. Entendeu? É claro, a pessoa não encontra uma verdade una e nem um testemunho dos cristãos também que sejam dignos daquela pessoa, ela vai embora. Ou por um cristianismo sociológico. O que é um cristianismo sociológico? É quando a nossa igreja ela só foca no social. Ela não foca mais em levar as pessoas para o céu, mas elas focam em apenas dar um conforto. E aí vem aqui alguém pregar para falar para você o quê? Ai, Deus está tudo bem, Deus quer o seu melhor, Deus quer te dar um novo carro, Deus quer te dar uma nova casa. O que você quer? Deus vai te dar. Ou você está com fome, vem aqui que Deus te dá comida. Você está faltando dinheiro, vem aqui que Deus... A Igreja Católica, muitas vezes, para algumas pessoas, vira apenas uma ONG, onde nós ajudamos os mais pobres, somente no quesito material, mas nós não queremos levar mais esses pobres para o céu. Por que nós damos pão para as pessoas? Porque alguém que está com fome acredita em Deus? Se Deus é bom, por que eu estou com a barriga vazia? Aí o católico vai, dá comida para aquela pessoa, mas depois evangeliza aquela pessoa. A finalidade de nós cuidarmos dos órfãos, a finalidade, porque a igreja que fundou os orfanatos, a igreja que fundou os hospitais, as santas casas de misericórdia, a Igreja Católica Apostólica Romana é a maior instituição de caridade do mundo. Por quê? Porque a pessoa precisa ter minimamente uma dignidade humana para ouvir a pregação do Evangelho.
É essa a finalidade. Nós damos o pão físico para depois levarmos ao pão espiritual. Se nós só damos o pão físico e falamos, se você comungar, todas as religiões salvam. A gente deu o pão e a gente virou uma ONG, pessoal. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, como que nós, na nossa vida, aprendemos a viver de fato um catolicismo que nos faz viver o sobrenatural? E continua aqui o padre José Maria Iraburu. Nesse caos em que todos nós somos náufragos, ou seja, está todo mundo se afogando nesse lugar, só há uma esperança: a vida em Deus, a necessidade de cuidar daquele único necessário que é a nossa vida espiritual, sobrenatural, na busca da santidade e do verdadeiro apostolado. Então, nesse mundo, a gente olha para o mundo e às vezes não dá esperança, não é verdade? Qual que é a nossa única esperança, vai dizer o padre? A vida sobrenatural. Gente, se não existe céu para a gente ir depois daqui, essa vida é uma grande piada de mau gosto, vocês não concordam? Hoje mesmo eu estava no consultório e uma pessoa falou: minha tia, 50 e poucos anos, descobriu um câncer grave em 2 semanas. Assim, praticamente ela já está indo embora. Provavelmente não passa dessa semana. Pô, imagina você trabalhar, estudar, fazer isso, educar seus filhos e tudo mais, e de uma semana para outra você descobre um câncer que já está espalhado, você fica numa cama e você morre. Se existe o céu, essa mulher tem esperança. Se não existe, qual que é o sentido dela ter feito tudo que ela fez na vida? Você não concorda? Entendeu? Por que o século que mais tem coisas, nós temos internet, nós temos televisão, nós temos celular, nós temos conforto, nós temos ar-condicionado, nós temos carro automático, nós temos inteligência artificial, nós temos o máximo de tecnologia. Nem Napoleão Bonaparte tem mais conforto do que você, sabia disso? Napoleão Bonaparte foi um dos maiores reis da história da humanidade inteira, os maiores poderosos de todos os tempos, imperadores. Ele não tinha ar-condicionado. Ele não tinha um carro, ele tinha que andar de cavalo. Ele não tinha banho quente e água encanada. Ele não dava descarga lá e o cocô ia embora. Era uma fossa. Ele não tinha anestesia. Eu fui tirar o meu siso, a pessoa me deu anestesia. Se Napoleão Bonaparte tivesse ido no dentista, era no seco, sem anestesia. Imagina? Você está entendendo isso? Nós vivemos um conforto maior do que qualquer rei da terra, gente. Mesmo o pobre de hoje vive melhor do que Napoleão Bonaparte. Só que também é o maior tempo de suicídio, depressão e ansiedade de todos os tempos. Por quê? Porque a felicidade não está nessas coisas. A felicidade não está nesse lugar. Está entendendo? Então o objetivo desse livro, Caminhos Laicais de Perfeição, é ajudar que no meio dessa tribulação, no meio dessa barca agitada de São Pedro, nós consigamos lembrar do sobrenatural, do espiritual, sobrenaturalizar as nossas coisas. Então o padre Iraburu diz: nesse livrinho que temos em mãos, apresenta-se a vocação universal à santidade como verdade fundamental do cristão, para logo em seguida descer a detalhes da busca da santidade pelos leigos. Apesar de todas as dificuldades e tentações, os leigos são chamados aqui a confiarem na ação sobrenatural da graça de Deus e a aprenderem também a necessidade de ter um plano de vida espiritual, no qual a oração, a abnegação e a caridade estejam presentes ao lado do cumprimento dos próprios deveres de Estado. O que ele está dizendo? Todo mundo que quer alcançar alguma coisa precisa colocar essa coisa no papel. Lá no meu consultório eu também falo isso. Qual que é o seu sonho? Meu sonho é ganhar dinheiro. Se você não colocou no papel esse sonho, ele é só um sonho abstrato. Você só tem um sonho de verdade que vai ser realizado se esse sonho sair da sua cabeça e ir para o papel. Eu quero emagrecer. Tá, aonde que está no papel isso aí? Como que você vai emagrecer? Quantas vezes você vai treinar? Qual que é a academia que você vai? Quem que vai ser o seu nutricionista para te ajudar? Que hora que você vai fazer as marmitinhas e tudo mais? Se você não colocou essa organização no papel, qual é a chance desse sonho realizar? 0. Se você colocar no papel, já é difícil, não é verdade? Então, o que o padre está dizendo? Se nós falamos que queremos ser santos, nós
precisamos colocar isso no papel. Nós precisamos colocar isso como, de fato, uma ordem de vida. Eu tenho que organizar minha vida. No encontro passado nós falamos de como organizar a nossa vida humana para que ela dê condições para a nossa vida espiritual. Primeiro tem que vir as coisas primeiras. Então, ele fala dessa ordem de vida, colocando a santidade como prioridade. Entendeu? E é essa ordem. Primeiro, no meio desse caos, qual que é a primeira pessoa que eu tenho que organizar? Eu mesmo. Eu me converto. Depois, quais são as segundas pessoas que eu tenho que organizar? A minha família, a minha casa. Depois, as terceiras pessoas que nós temos que organizar é aqueles que nós devemos evangelizar. Então, primeiro eu controlo a minha organização de santidade. Ah, mas o meu marido não reza comigo. Reza você sozinho. Ah, mas a minha esposa não me acompanha. Vem você sozinho. Primeiro é você. Depois, a sua família. Você vai criando ali um ambiente que proporciona essa mini comunidade junto com os seus amigos, onde pessoas têm o mesmo objetivo em comum. Isso é uma comunidade. Comum unidade, pessoas em busca do mesmo objetivo. Se você está buscando, por exemplo, a santidade no seu casamento, você está buscando ali ser fiel à sua esposa, e a sua esposa começa a dar trabalho na sua orelha e reclamar de você. Você vai partilhar com o amigo do futebol, o que ele vai falar para você? Larga. É ou não é? Você está com o seu marido lá, barrigudo, cervejeiro, não ajuda em nada, pede chulé, não toma banho direito, fedorento. Você vai falar com o seu personal sobre isso. O que ele vai falar para você? Larga. Entendeu? Então, o que é comum unidade? É você se reunir de pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, porque daí quando você for partilhar das suas dificuldades para aquela pessoa, ela vai ter o mesmo objetivo que você e vai te direcionar por bons conselhos. Quantas famílias não acabam por conta disso, não é verdade, hoje? Porque você vai partilhar das suas dores com alguém e mostrar suas fragilidades, a pessoa aconselha você a ser feliz. Só que naquele sentido hedonista que nós vimos. Ser feliz para elas é você ter prazer. Se o seu marido não está te dando prazer, chuta a bunda dele. Se a sua esposa não está te dando prazer, chuta a bunda dele. Se seu filho não está te dando prazer, o que você faz? Joga para a avó. Né? Coloca em tempo integral. Coloca ele para estudar das 5 da manhã até às 5 da tarde, depois você coloca ele na natação de segunda, no inglês de terça, no violão de quarta, na catequese de quinta, na sexta você leva ele na avó, porque você não quer ver seu filho. Aí esse filho depois, com 14 anos, está querendo se matar e chega lá no meu consultório, você fala, onde que eu errei? Eu dei tudo para essa criança. Paguei inglês, paguei escola particular, paguei isso, mas você não deu a você mesmo para ele. Está entendendo? Ele queria você. E aí, só assim, quando a gente transformar a nossa casa, Santa Teresa d'Ávila fala isso, né? Aliás, Santa Teresa de Calcutá fala isso, a Madre Teresa. Se você quer mudar o mundo, volta para sua casa e ame a sua família. Nós queremos mudar a nossa pastoral, nós queremos mudar a nossa igreja, nós queremos mudar a comunidade Coração do Amado, queremos mudar o mundo, pregar no YouTube. A gente deveria voltar para a nossa casa e amar a nossa família. Ali é o nosso primeiro campo de evangelização. Depois nós vamos evangelizar os outros. E aí São Felipe Neri, que é um dos nossos baluartes aqui, padroeiros da comunidade, também fala isso. É possível que a gente restaure as instituições com a santidade, e não a santidade com as instituições. Ou seja, a santidade vem primeiro. Não tem como a gente fazer uma paróquia santa pensando que uma paróquia santa, todo mundo vai entrar na paróquia e ser santo também. Não tem como a gente fazer uma comunidade santa, pensando que as pessoas vão entrar na comunidade e ser santo. Não tem como a gente fazer um encontro de oração perfeito, para que todo mundo que vem aqui fique santo também. Não. É a santidade que transforma as instituições, e não as instituições que transformam a santidade. Deu para entender? Então essa primeira resposta, meus irmãos, ela é pessoal. Eu sou a pessoa que precisa ser transformada. E depois eu preciso transformar a minha família. E se der, eu transformo as pessoas ao meu redor e faço apostolado. Se não, foca só na sua família e no seu casamento, que já está de bom tamanho. Beleza? Então pega comigo rapidinho aí, Mateus, capítulo 13, porque nós vamos ler um versículo bíblico que fala um pouco disso. Porque nós pensamos que isso é pouco.
Ah, então é só eu mudar a minha vida e só é isso aí? É. Um santo nunca se santifica sozinho, ele sempre santifica todo mundo ao redor dele. Por isso que é Santa Teresa de Calcutá. Ela nasceu ali, ela santificou a cidade dela inteira. Por isso que é São Francisco de Assis. Ele santificou a cidade dele inteira. É por isso que é Santo Agostinho de Hipona. Ele santificou a cidade dele. Um santo nunca se santifica sozinho. Não é verdade? Então, é só a gente mudar de vida. E é uma frase interessante também de uma encíclica do Papa, de uma exortação apostólica do Papa Francisco, chamada Gaudet et Exsultate, onde ele fala que é exatamente isso. Nos pontos mais decisivos da história, lá no número 8, ele fala que nos pontos mais decisivos da história, ela foi mudada por santos que ninguém conhece o nome. Então, por exemplo, vou citar ali, ó, aquela mulher, tá vendo? Do lado tem Nossa Senhora Aparecida, Santo Agostinho, tem uma mulher ali. Quem é? Santa Mônica. Uma mulher lá em Tagaste, que hoje é a Argélia, estava rezando por 30 anos, ouvindo o padre Reginaldo Manzotti. Lá ela colocava 10 horas o padre Reginaldo Manzotti, a água lá para o padre abençoar, para o filho dela tomar água. Não é assim? Quantas Santas Mônicas não temos hoje, não é? Lá na Magnífica de Tagaste ela estava. E ela lá rezando, fazendo o almoço dela. Essa mulher mudou o mundo com essa oração, porque através dessa oração veio Santo Agostinho, e através de Santo Agostinho veio a coluna doutrinal da igreja inteira. Não há uma linha da teologia que não fale de Santo Agostinho. Por causa dessa oração dessa mulher que ninguém sabe o nome. Os livros de história não falam dela. Deu para entender? Uma mesma mulher também que não está nos slides hoje, né? Lá na nossa página tem o tema do grupo de hoje, do encontro de hoje, Santa Giana. Santa Giana Beretta Molla era uma médica que descobriu a gestação dela, ficou super feliz. Era uma médica. Num hospital, num corredor, tinha uma santa ali, gente. Você está entendendo? Que uma pessoa que foi fazer consulta lá com a ginecologista, obstetra, Giana Beretta Molla, não sabia que ela era santa, mas ela era. A consulta foi igual. O diagnóstico foi igual. Mesma coisa. E ela chegou no consultório, ela descobriu que ela estava grávida, mas depois de um tempo ela começou a se sentir mal e ela foi e descobriu que também estava com câncer. Problema, se ela fizesse o tratamento de câncer, ela iria matar o próprio filho que estava no ventre dela. O que ela decide? Não seguir com o tratamento de câncer, teve esse filho, essa filha, mas já não era mais tempo. Quando ela começou o tratamento, ela não resistiu e morreu. Uma mártir. Deu a sua própria vida para que o seu filho existisse. É ou não é verdade? Essa mulher insignificante, quando descobriu esse diagnóstico, ninguém sabia que ali estava uma santa. E essa mulher mudou a história. Hoje ela é padroeira dos médicos. Das gestantes, né, na verdade. Deu para entender? Então, nós não devemos buscar o extraordinário. Presta atenção nessa frase. Deus inspirou essa frase aqui, ó. Nós não devemos buscar o extraordinário, nós devemos buscar o sobrenatural. Existe diferença. O que é o extraordinário? Extraordinário é aquilo que está fora da ordem. Entendeu? Então nós não devemos buscar levitar igual Santa Teresa d'Ávila. Daí é o extraordinário. Nós devemos buscar o sobrenatural. O que é o sobrenatural? É fazer as coisas com o amor que Jesus fez. Deu para entender? Isso é fundamental. Então pega comigo aí Mateus, no capítulo 13, que nós vamos ver na vida de Cristo como que se dá esse sobrenatural no meio do ordinário. Essa passagem é extraordinária, espetacular. Mateus capítulo 13. Versículos 54 ao 58. Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. Versículo 53, vai. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem essa sabedoria
e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Até aqui, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que interessante, gente. Do mesmo jeito que eu falei, numa cozinha insignificante, uma mulher estava rezando. Quando pegam lá, tem uma mesa. Se você vai lá visitar o túmulo de Santa Mônica, tem uma mesa com um buraco. Uma mesa de madeira com um buraco, assim, ó. É o cotovelo dela. Onde ela colocava o cotovelo, fez um buraco, de tanto que essa mulher rezava pelo filho dela. E tem a mesa exposta. Numa cozinha insignificante, uma mulher mudou o mundo. Num corredor de um hospital, uma mulher muda o mundo. Numa carpintaria também aconteceu o mundo. Só que ninguém que estava no hospital reparou que Santa Giana era santa. Ninguém que visitava lá para tomar um cafezinho com Santa Mônica sabia que Santa Mônica era Santa Mônica. E ninguém da cidade de Nazaré sabia que Jesus era Jesus, Maria era Maria e José era José. Tamanha a ordinariedade da vida dessa família, dessa sagrada família, que quando Jesus começou a pregar, fazer os seus milagres, as pessoas falaram: ué, o Jesus estudou com meu filho. O José fez a mesa lá de casa, esse cara que é o pai do Messias. Tamanha a ordinariedade que eles faziam, não tinha nada extraordinário ali. Na casa de Nossa Senhora não eram os anjos que serviam Jesus, não. Entendeu? Não eram os anjos que faziam almoço, limpavam a casa, era Nossa Senhora, era Maria. Está entendendo? Jesus, quando ia brincar, ele ralava o joelho igual. Era tão comum a vida dessa família que não conseguiram perceber a sobrenaturalidade. Só que aquela mulher fazendo aquele almoço estava se santificando. E a mulher vizinha fazendo o mesmo almoço não estava se santificando. É a mesma coisa, mas com a intenção diferente. Deu para entender o que são os caminhos laicais de perfeição? Você não vai, por exemplo, assim, ó. Ai, mas eu não tenho tempo para rezar. Mas você não vai ter tempo para rezar. Você entendeu? Você vai ter que aprender a rezar no meio do caos. Ai, mas eu não tenho... Aí você pensa que quando você tiver bonita, maquiada, com o almoço feito, com a casa limpa, com o banheiro lavado, com a roupa estendida, passada, entendeu? Com o marido lá no quartinho dele, lá assistindo o jogo de futebol, com seus filhos dormindo bonitinho, aí a casa ficou silenciosa, aí você vai rezar o seu terço. Você vai conseguir rezar se for assim? Nunca! Nunca! Nós vamos ter que aprender nos caminhos laicais de perfeição como fazer essa nossa vida espiritual no meio das coisas. Se eu coloco o meu filho para dormir, imaginando e crendo que ali eu estou colocando Jesus para dormir, eu me santifico. Se eu coloco ele para dormir e não penso nada, eu penso assim: ai, graças a Deus ele dormiu, eu consigo ir lá agora. Pronto. É a mesma atitude, você teve a mesma insônia, você teve o mesmo tudo, o mesmo trabalho. Só que um te santificou e o outro não. Vocês estão conseguindo entender isso? O que são os caminhos laicais de perfeição? É isso aqui que é o caminho laical de perfeição. É assim que a gente vai se santificar no meio do mundo. Porque não existe duas vidas, nós temos que fazer da nossa vida uma oração. Mas não igual um papagaio. Eu estou falando para a comunidade aqui internamente. Eu quero que vocês deixem esse ano de ser papagaio. Papagaio, o que ele faz? Ele repete o que o outro diz, mas ele está entendendo o que ele está falando? Não. Então, quando eu digo para vocês, nós temos que viver a santidade na vida cotidiana, eu não estou querendo falar isso como um papagaio, eu estou querendo que você entenda isso de verdade. Que a mesma comida que você faz, que o mesmo trabalho que você realiza, um pode estar te santificando e o outro te fazendo perder. Um trabalho pode te levar para o inferno e o outro pode te levar para o céu. Fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo trabalho, gastando a mesma energia, uma coisa pode nos santificar e outras não. Deu para entender até aqui, pessoal? Amém ou não? Para finalizar então e já conduzindo para a nossa oração final, o que então são os caminhos laicais de perfeição?
Primeiro, né, o caminho. O que é um caminho? É um itinerário. É um mapa que já se abriu. Já pessoas passaram por ali e nós podemos seguir esse caminho. Então, o caminho ele tem duas coisas que eu quero que vocês repitam comigo. Fidelidade incondicional ao que Deus quer. Repita comigo. Fidelidade incondicional ao que Deus quer. Segunda coisa, abandono confiante ao que Deus quer. Abandono confiante ao que Deus quer. O que é fidelidade? Para a pessoa ser santa, ela precisa ser fiel a Deus. Ela precisa fazer o que Deus quer que ela faz. E o que Deus quer que ela faz? Siga os mandamentos. Então, qual que é a vontade de Deus? Porque a gente, eu não sei qual que é a vontade de Deus na minha vida. Eu não sei se eu namoro essa pessoa ou aquela, se eu fico nesse emprego ou naquele, se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus para a sua vida é a santificação. Ponto. Entendeu? Deus está nem aí se você vai trabalhar nessa ou naquela empresa. Ele quer que você se santifique. Você pague as suas contas e que você se santifique. Ponto. Onde você estiver trabalhando, dê o seu melhor. Quem que você namorar, dê o seu melhor. Então, a primeira coisa é a vontade de Deus revelada. Onde que Deus revelou a sua vontade? Na Bíblia. Na doutrina da igreja. Então, qual é a vontade de Deus para mim? Eu seguir os mandamentos. Qual que é a segunda vontade de Deus para mim? Aceitar as coisas que me aconteceram. Será que Deus quer que eu seja pai ou não? Não. Eu sou infértil, faz 5 anos. Ele não quer que eu seja pai. Entendeu? Será que eu não sei qual que é a vontade de Deus para mim amanhã, mas hoje é que eu não seja pai. Pronto. Vontade de Deus revelada é os mandamentos. Eu tenho que ser aberto à vida, não posso usar preservativo, anticoncepcional e nada disso. É um mandamento. Beleza? Estamos fazendo a nossa parte humana para ser pais. Mas a vontade de Deus nas circunstâncias da vida é que eu não fui pai ainda. Então qual que é a vontade de Deus? Uma é que eu siga os mandamentos. A outra é o que aconteceu na minha vida. Será que isso aqui é vontade de Deus? Se aconteceu, é. Deu para entender? Então quando a gente aceita os mandamentos, que é a vontade de Deus revelada, e quando a gente aceita confiantemente a vontade de Deus acontecida, que são as circunstâncias da nossa vida, pronto, é isso que é ser santo. Eu sei que Deus me revelou isso porque Ele me ama, e eu sei que eu bati o carro porque Ele me ama. Eu sei que aconteceu isso porque Ele me ama, e eu sei que lá no caso da mulher que desenvolveu o câncer, como eu falei, ele está acontecendo isso aqui porque Ele me ama. Mas será que a vontade de Deus é eu morrer? Parece que é, né? Porque você já está quase lá. Aceita e você vai para o céu. No céu não tem câncer. Entendeu? É fácil fazer isso, gente? Claro que não, né? Mas eu estou dizendo para você que eu estou aqui testemunhando para você uma coisa que eu estou vivendo agora. Entendeu? Eu não estou esperando as milhares de profecias de que eu vou ser pai se cumprir para eu vir aqui com o filho. Não, nós precisamos aprender a testemunhar o processo e não só a conquista. Entendeu? Nós precisamos testemunhar que nós estamos vivendo a fidelidade e não só quando a promessa se cumpriu. Isso é muito importante. Senão você está vivendo algum processo na sua vida, sim ou não? Se a gente só vem aqui testemunhar a conquista, você fala, quando que vai ser minha vez, né? Parece que Deus é um show do milhão, jogando aviãozinho, agora é a sua! Agora é a sua! Não, está todo mundo vivendo um processo. Só que a gente só deixa para testemunhar a conquista e não testemunha o processo. Então, caminhos laicais de perfeição. Qual que é o único caminho, meus irmãos? Aceitar a vontade de Deus. E a primeira vontade de Deus revelada é os mandamentos e a Sagrada Escritura. E a segunda vontade de Deus revelada são as circunstâncias da nossa vida. Ponto final. Ficou claro aqui? Beleza? Então, ótimo. E aí, como eu falei, para finalizar, vamos agora abrir Lucas, capítulo 14, e a gente já finaliza e vai para a oração. Porque, como eu disse inicialmente, não existe verdadeiro projeto se ele não está no papel. Enquanto está só na minha cabeça, nunca vai acontecer. Se eu realmente quero fazer da minha vida um projeto de santidade, eu preciso colocar isso no papel. Então, Lucas, no capítulo 14, vai dizer
Jesus vai falar um pouco disso para nós. Versículo 28. Lucas, capítulo 14, versículo 28. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem como acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que virem você começar vão se zombar de você, dizendo: esse homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou, qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar a paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Até aqui, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o Jesus está dizendo aqui? Aqueles que querem construir algo precisam planejar. Se nós queremos construir uma morada no céu, nós precisamos planejar os alicerces dessa morada. Nós precisamos saber quanto de cimento nós precisamos, quanto de areia nós precisamos, quanto de pedra nós precisamos, o quanto de vigas nós precisamos, o quanto de mão de obra nós precisamos. Então, o que são os caminhos laicais de perfeição? Esse projeto de santidade. E esse projeto ele constitui 4 pilares essenciais que nós vamos ver nos próximos encontros. O primeiro são as consagrações pessoais. Como nós nos consagramos à Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus. E isso nos ajuda a viver a santidade no nosso dia a dia. Um plano de vida, como eu organizo. Na minha manhã eu vou fazer isso, na minha tarde eu vou fazer isso, na minha noite eu vou fazer aquilo. Você fazer votos e compromissos de oração, promessa, jejum e esmola. E por último, você ter direção espiritual. Se a gente colocar essas 4 vigas na nossa casa do céu, nós vamos conseguir chegar lá. Deu para entender? Então, a nossa continuação da série é: nós, se realmente queremos ser santos, precisamos colocar esse projeto no papel. Então, na sua Bíblia, tem que ter isso daqui, ó. Tem que ter anotação, tem que ter exame de consciência para você confessar, tem que ter coisa. Precisamos fazer disso verdadeiramente um projeto de santidade. Tá bom? Até aqui deu para entender? Amém. Então, para concluir esse nosso encontro inicial, a finalidade do livro e da série que nós estamos fazendo, Caminhos Laicais de Perfeição, é ajudar o leigo comum, eu e você, com a nossa vida, com a nossa correria, ajudar as pessoas comuns a criarem um verdadeiro projeto de santidade, que aliado ao cumprimento dos nossos deveres de pai, esposo, esposa, mãe, trabalhador, vai nos ajudar a chegar lá por essa via. Você não vai precisar ter uma vida profissional e uma vida familiar e do outro lado uma vida de santidade. Você vai aprender a fazer as duas coisas concomitantemente. Então, independente do seu estado de vida, se você é padre, religioso ou leigo, a santidade consiste em aceitar com fé a vontade de Deus revelada pelos mandamentos e a vontade de Deus manifesta pelas circunstâncias da vida, tá? E só há um verdadeiro desejo de algo se esse algo sai da nossa cabeça e vai para o papel. Então, para a gente se preparar bem para a nossa quaresma, nós vamos fazer esse plano de vida espiritual, para que durante 40 dias você consiga se habituar. Sabe por que a quaresma é 40 dias? Porque em 40 dias você consegue criar um hábito, para que depois desses 40 dias você continue com esse hábito. Então esse ano a sua quaresma não vai ser você deixar de tomar refrigerante, para quando der o domingo de Páscoa você comprar 5 litros de coca e tomar no gole de uma vez só. Não é essa a finalidade da quaresma. A finalidade da quaresma não é você deixar de comer alguma coisa ou outra e depois comer tudo de novo no domingo de Páscoa. Não. Não que você não possa fazer essa penitência. Cada um sabe onde o calo aperta. Não quero ser intrometido no que você vai fazer. O problema é seu. Né? Eu cuido da minha vida e você pode falar para mim. Eu cuido da minha também, Roger. Mas o que eu quero dizer para você é que a quaresma é uma ferramenta da igreja para que durante 40 dias nós mudemos a nossa vida e essa mudança continue para depois dos 40 dias. Quantas quaresmas eu já vivi? 29 quaresmas. Tá? Vamos pegar ali colocar 15 quaresma, que eu realmente tenho vida assim, vou na igreja e tudo mais.
Será que se eu não tivesse vivido as 15 quaresmas e tivesse mudado aquelas coisas que eu me comprometi e continuado nessas coisas, eu não estaria mais santo hoje? Se o meu propósito lá com 18 anos, com 19 anos, eu tivesse vivido aquela quaresma e continuado, vivido a outra quaresma e continuado, vivido a outra quaresma e continuado, será que a gente não caminharia para a santidade de verdade? Isso que é a finalidade da quaresma. Então nós queremos também fomentar esse desejo da gente criar um plano de vida espiritual para que essa quaresma seja diferente de todas as outras. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente rezar nessa oração final.